Um certo padre, ele tinha uma chácara e nessa chácara ele tinha duas vaquinhas. Essas duas vaquinhas tiravam leite e não tinha para quem dar o leite. Então ele fez uma criação, foi juntando uns coxinhos lá e foi dando leite para os gatos mais cedo e os gatos foram aumentando. Então ele tinha mais de 50, 100 gatos lá, tirava aquele leite, os gatos tomavam tudo aquele leite. Então na realidade um dia ele precisou fazer uma viagem, passar uns 5, 6 dias fora, pregando lá para outra cidade, para no meio das roças, do deserto. Aí deixou um rapaz tomando conta da vaquinha, tirar o leite, tomando conta da chácara. Aí quando foi de manhã, o cara chegou e falou, ó, você põe leite para os gatos. Ele olhou e falou, gente, esse tanto de gato aqui, esse leite podia ser dado para uma criança, para outras pessoas, e esse tanto de gato comendo esse leite para eles beber tudo e ninguém faz de fruto desse. Eu vou arrumar alguma coisa aqui para que esses gatos se afastem daqui. Aí ele foi mudando o coxo mais para dentro de um cômodo, todo dia ele mudava um pouquinho, os gatos foram acompanhando dentro do cômodo. Quando foi no terceiro dia, os gatos estavam tudo dentro do cômodo, ele fechou a porta e entrou para dentro do cômodo com um chicote na mão e aquele chicote que estalava e gritava Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, espirrava e Ave Maria, e metia o couro nos gatos, batia nos gatos, batia gritando Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Aí, quando foi no outro dia, veio menos da metade dos gatos. E ele começou outra vez batendo nos gatos novamente, com chicote lá dentro, dando aqueles estalos no chicote, os gatos, no outro dia não veio nenhum gato mais, e ele ficava lá gritando Ave Maria, e os gatos fugiam tudo no meio dos matos. Mas quando foi meio-dia, o padre chegou, os gatos começaram a ouvir a voz do padre. Aí começaram a vir desconfiados, e ele não gritou mais Ave Maria. Quando foi mais tarde, ele conversou com o padre à noite, seu padre, mas o senhor está criando um demônio dentro da sua casa. Ué, mas por que meus gatos é abençoado? Não, seus gatos não. Seus gatos odeiam o nome de Deus. Quer ver, o senhor vai amanhecer, o senhor vai tirar o leite e vai pôr para os gatos. Na hora que os gatos estiverem chegando para tomar o leite, o senhor dá um espirro e grita bem alto, Ave Maria. E o padre fez isso. Quando foi que os gatos estavam se reunindo já pela voz deles e aqui, o padre espirrou e gritou Ave Maria, os gatos espichou tudo na carreira, sumiu tudo. Aí ele falou, seu padre, só vendo isso aqui é coisa do demônio, isso é gato. Falou, nunca mais, acabou, nunca mais, eu vou dar o leite para as crianças agora, isso e aquilo. Bom dia, paz de Cristo, que a paz seja com todos vocês e que Deus abençoe em todos os momentos. Hoje, agora nesse momento é 7 horas, hoje é 2 de novembro de 2024. Então, nesse momento, deu 7 horas agora e eu sou o Batatinha, estou falando aqui de Uberlândia com muita paz, com muita alegria com vocês. Meus queridos, hoje eu vou mudar, não vou mudar hoje ainda não. Agora amanhã a minha live vai ser feita talvez mais cedo ou talvez em um lugar que eu estarei amanhã, que eu vou os compromissos amanhã e talvez eu farei de lá, mas eu vou tentar fazer aqui amanhã um pouco mais cedo, talvez lá em casa, para não sair mais cedo de casa, por causa dos riscos. Então, talvez vai ser gravado lá em casa de manhã cedo, ou talvez vai ser gravado em uma chácara onde eu estarei mais tarde um pouquinho. Mas se der, eu faço amanhã mais cedo. Talvez 5h30, 6 horas, já está no ar. Ou seja, já estou fazendo a live. Então, com muita paz, muita alegria que vem com vocês todos os dias eu alerto vocês, meus queridos, que a paz está no universo. A paz vem do universo. Então você é o universo. Então seja a paz, que a paz e o amor e a alegria, tudo vem de nós. Se nós não soubermos como separar o joio do trigo, nós podemos, alguma hora, se estrumbicar e cair dentro do mal, talvez sem querer. Para nós não sujar o pé de lama, devemos andar pelos terrenos mais secos, as estradas mais secas, porque se você andar pelas lamas e não tiver um lugar para você lavar os pés, você vai sujar a sua casa. A mesma coisa se você andar dentro do mal e não tiver um jeito de você buscar a Deus, o mal reinará dentro do seu lar. Então, meus queridos, minhas queridas, hoje eu vou trabalhar com vocês sobre uns dos famosos que a Bíblia mandou para o céu. Então, na realidade, vamos começando aqui sobre quantos discípulos teve Jesus? Mas antes, quantos discípulos teve Faraó?
Quantos discípulos teve Abraão? Quantos discípulos teve Moisés? E assim os outros líderes religiosos que tiveram naquele templo, os outros sacerdotes. Então, na realidade, meu querido, eu vou começando com vocês aqui agora. Talvez vocês achem que o Batatinha está exagerando, mas analise bem a paz, o amor e o carinho que necessita de muitas das coisas. Abraão e Moisés tiveram muita briga com o nosso famoso faraó. Um momentinho. Então, faraó, ele tinha prisioneiros lá com ele, muitas pessoas do bem. Esses muitos, qual seriam esses muitos? Aqueles que Moisés e Abraão tiraram de lá e foram para as terras prometidas. Mas aí eu pesquisei na internet, quantos homens Moisés tirou dos braços do rei faraó? Aí veio uma resposta para mim. Em vez de você pesquisar quantas pessoas, pesquisa quantas mil pessoas. Então, na realidade, eu achava que foi menos de 1000, mas então foi mais de 1000. Então tá aqui o papel na minha mão aqui que eu pesquisei. Tá aqui, não dá para vocês lerem porque eu fotografei a tela do computador. Resultado: quantos homens Moisés tirou de Faraó? Pesquisas. Quantos homens, aí em vez de eu digitar quantos homens, quantos mil homens? Então, de acordo com a Bíblia, Moisés tirou da mão de Faraó 600 mil homens do Egito. 600 mil homens do Egito. Mas vem aqui agora que 600 mil cruzaram o Mar Vermelho para o Sinai, incluindo as mulheres, crianças, todos o total de pessoas poderá passar de 3 milhões de gente que ele tirou dali. Então, meus queridos e minhas queridas, 3 milhões Moisés conseguiu tirar da mão de Faraó, 3 milhões de pessoas. Então vamos buscar mais ou menos agora, ele não tirou a metade do pessoal que ele tinha. Agora vamos começando aqui, meu querido irmão e querida irmã, dentro dessas possibilidades. Se Moisés conseguiu tirar 3 milhões de pessoas das mãos de Faraó, Faraó era um rei muito rico, com esse tanto de gente trabalhando para ele, no cativeiro. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, vamos analisar e pensar na nossa mente quantos ficaram para trás, que eles tiraram só os que eram seguidor de Moisés. Agora eu fico baratinando e pensando que eu vou pesquisar aonde Moisés dava tanta comida para 3 milhões de pessoas, barraca para 3 milhões de pessoas. Uberlândia, que é uma cidade muito grande, tem aproximadamente 1 milhão de pessoas. Você pega de um lado do outro da cidade, dá mais de 30 quilômetros. Se você pegar na entrada, na saída lá de Tumbiara, e chegar aqui na saída de Araxá, onde eu moro aqui, dá mais de 30 quilômetros. Agora, 3 milhões seria 3 vezes, mais de 3 vezes o pessoal, a população de Uberlândia. Pensa bem que tamanho teria que ser. Quantas mil barracas ele teria que ter, levando quantas mil pessoas, cozinheiro, tudo. Era bem distante. Aí vem a conversa que dali para frente, quando eles chegaram lá na Terra Prometida, eles fizeram lá essas barracas deles e caía o maná do céu, muitas toneladas por dia, para que se alimentasse durante 40 anos. Então, na realidade, o estômago dele estava acostumado só com aquela massa, não tinha outro alimento. Mas o porquê não tinha outro alimento? Vamos buscando aqui a realidade. Tem alguma coisa oculta aí dentro desses assuntos. Porque se tinha água, tinha que ter água para eles tomar.
E por que eles não faziam horta? E levavam água nas vasilhas, iguava essa horta para brotar, falamos assim agora, o couve, a alface, o tomate, o jiló. Não tinha. Hoje não tinha iniciativa de plantar. De onde que veio o alimento para eles quando eles moravam lá no rei Faraó, que não existia o maná? Eles tinham que ter comida. Tinha que ter muito, pensa bem, 3 milhões de pessoas matando carneiro e cabrito por dia para se alimentar. E ele tinha uma grande criação de carneiro, cabrito, que eles trouxeram de lá. Não dava 40 dias, não dava. Tanto que eles trouxeram, não dava. Então, na realidade, meu querido irmão, vamos analisando fato por fato. Então, o rei Faraó, eu achei em outros papel ter ali as fotos das pesquisas, em lugar fala que foi 3.200 anos antes de Cristo. No outro lugar fala que foi 1.200 anos antes de Cristo. Então, na realidade, veio uma temporada muito longa. Mas o rei Faraó, ele não é muito distante do rei Salomão. E o rei Salomão, até Jesus Cristo, teve 42 gerações. Então, por quê? O rei Salomão se apaixonou por uma filha de Faraó. Aí os fatos estão bem pertinho do outro. Porque, na realidade, todos sabemos que se fosse 3.000 anos antes de Cristo, não tinha mais nem ossos do rei Faraó. O rei Faraó governou por 40 e tantos anos. Ele morreu. Mas Faraó não era um rei. Faraó era um reinado que passou por mão de muitas gentes. Igual o Brasil aqui já teve quantos governadores? Ou seja, presidentes. Igual os Estados Unidos já teve quantos reis, quantas monarquias? Vem passando. Então, Faraó era um reinado que tinha uma área muito grande, falamos assim, Brasília, porque ele tinha muitos mil soldados, porque só Abraão e Moisés tiraram de lá 3 milhões de pessoas, entre mulheres e crianças. Então, na realidade, ele tinha, Abraão e Moisés, eles tinham uma grande população. Mas, na realidade, quando Deus chamou ele para fazer a tábua dos mandamentos, ele chamou ele, vem cá, e deixou o pessoal lá embaixo. Mas era 3 milhões de pessoas que ficaram lá esperando, porque pelo assunto que eu vejo não era. Eles ficaram lá embaixo, Moisés começou a demorar, lá em cima, Deus fazendo, lá em cima, lá não sei aonde que estava, que eu não pesquisei ainda para ver onde estava, e se eu pesquisar vou achar muita diferença. Então, na realidade, segundo eles, uma nuvem cobria para que ninguém visse onde ele estava. Então, na realidade, vamos pensando. Aí o que fizeram? Vamos acontecer aqui. Moisés demorando muito, esse Deus lá não está valendo nada. Vamos fazer um Deus para nós. Vamos. Aí Abraão pediu às mulheres que tinham joias, que as mulheres também eram ricas, tinham joias, que não usasse, desse para ele desmanchar aquele ouro e fazer um bezerro de ouro. Analisam bem. Vamos chegando mais para frente aqui agora, para Jesus. A Bíblia mostra um exemplo só que eu vou dar para vocês, só um exemplo. Em Mateus 15, Mateus 14, que vê se dá para você ver aí em cima, Mateus 14. Veja aí, 14, tá vendo? Mateus 14. Mateus 14. Na outra câmera aqui. Mateus 14. Então, em Mateus 14, Jesus alimenta a multidão. Jesus, quando ouviu isso, retirou-se em uma barca para um lugar solitário, afastado. Mas o povo, quando viu e souberam disso, seguiram a pé. Assim, pensa bem, estava num barco e o povo seguiu a pé. Vamos analisando. Viu Jesus uma grande multidão e possuído por grande compaixão, Jesus curou muitos
enfermos. Eu sou ruim para ler, gente, que eu nunca estudei, viu? Ao entardecer, os discípulos beiraram dele e disseram-lhe: este lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora toda essa gente para ir ao povoados comprar alimento. Mas Jesus disse-lhes: não é preciso que vão dar-lhe-vos de comer. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Respondeu Jesus: traz até a mim. Jesus multiplicou o pão e deu comida para todos. Os pães deu para todos os discípulos, e estes, a multidão. Todos comeram e ficaram saciados. Com soberba aqui, apagou um pouquinho mais aqui, ó. Tá. Todos se alimentaram. Foi 5.000 homens que se alimentou, sem contar as mulheres e as crianças. Então, nessa parte aqui, Jesus, ele tinha muitos 1.000 seguidores. Agora, vamos pegar aqui, em Mateus 15. Jesus saciou 4.000 pessoas. 4.000 pessoas, veja aqui. Jesus saciou. Então, ali atrás, agora vamos ver aqui o que está acontecendo. Jesus, chamando os discípulos, disse-lhes: tenho dó desta multidão, porque há 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. 3 dias eles não tiveram fome. Mas aqui novamente, aqui anterior, não tinha 3 dias. O discípulo orientaram Jesus para que Jesus mandasse eles embora para comer. Então vamos aqui agora. Não quero dispensá-lo. 3 dias que está comigo. Não quero que eles não tenham o que comer. Não quero que os discípulos em jejum, pois receio que deles desfaleçam pelos caminhos. Os discípulos disseram: onde iremos buscar num deserto pães suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou-lhe: quantos pães tens? 7, respondeu, e alguns peixes. Lá era 5 pães e 2 peixes. Aqui já é 7 pães e alguns peixes. Então, na realidade, vamos ver onde é que eu estava, eu perdi aqui onde é que eu estava. Os discípulos disseram: é o suficiente para tantos peixinhos. Então, depois de ordenar a multidão que sentasse no chão, olhou para o pão, tomou os 7 pães e os peixes, e deu graças e partiu e começou a dar aos discípulos, que eu distribuísse entre todos. Todos comeram e ficaram saciados. Com que sobrou, encheram 7 cestos, bem cheio. Ora, que comeram era 4.000 homens, sem contar as mulheres. Ali atrás era 5.000 homens e sobrou 12 cestas. Aqui era 4.000 homens e sobrou 4 cestas. Agora, em qual nós acreditamos? No Mateus do capítulo 14 ou no Mateus do capítulo 15? Porque aqui está no 15, olha aqui. A foto pegou o outro lado da folha, está no 16. Então o 16 começa de cá e aqui termina o 15. Aqui vai terminar o 15. Então, na realidade, de um capítulo para o outro, em Mateus, tem 2 versões de que, na realidade, todos... então vamos voltando aqui agora. Jesus teve 12 discípulos, mas ali atrás, se foi 2 milagres dos pães, ele tinha seus seguidores fiéis, 9.000, 5.000 no primeiro e 4.000 no segundo, e mais as mulheres e as crianças. Porque se nós for buscar lá do rei Salomão, 600.000 soldados, eles tinham filhos e mulher
que chegou ao total de mais de 3 milhões e 500. Então, 600, cada um tinha 4. Você vê 4, 24, cada um tinha, entre a mulher e os filhos, tinha 4, ou mais um pouquinho, outros menos. Então, se nós multiplicar esses 5 mil por 4, daria quantos mil? Quantas mil pessoas foram alimentadas? Se cada um desses homens tivesse entre a esposa e os filhos, 4, daria 20 mil. E lá do outro 4, e do outro que foi 5, daria 25 mil. Então, na realidade, meus queridos irmãos e queridas irmãs, vamos analisando tudo. Vamos chegando aqui, quando nós caímos no buraco, nós perdemos a confiança do pessoal e vamos perdendo nossos seguidores. Porque, na realidade, não consta a morte do rei Salomão? Porque quando essa turma entrar no Mar Vermelho, o rei Salomão mandou que entrassem os soldados. E o mar se fechou, morreu seus soldados, diz que morreu muitos mil soldados. Mas o rei Salomão não entrou, ele voltou. Não consta a morte dele, como foi que eu não vi ainda, uma hora eu quero pesquisar. Então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, Jesus morreu. Mas Jesus tinha, no mínimo, de seguidor, se foi 2 milagres que ele fez, ele tinha 25 mais 20, daria a base de 40 mil seguidores. Mas vamos analisando o fracasso que Jesus caiu. Quando ele foi traído por um dos seus discípulos, os outros todos se afastaram. Pensa bem se no dia da morte de Jesus tivesse juntado aquele povo todo para salvar Jesus, teriam salvado. Porque quando saiu o grito, o que fazemos com Jesus? Os gritos que saíram, crucifiquem, crucifiquem, tinham saído, libertam, 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 soltem, soltem. Aí os gritos seriam maiores, ele teria sido solto. Quando falaram, solta o ladrão, aí se quem nós soltamos? Jesus ou Barrabás? Quando caiu na palavra Barrabás, solte-o, solte-o, solte-o. Aí seria aquela multidão gritando, crucifiquem, matem. Mas se afastaram todo mundo de Jesus, ninguém teve coragem de dar uma palavra a favor dele. Jesus, falamos assim, terminou sozinho, nenhum dos seus discípulos lhe acompanharam na hora da sua morte. Ficaram todos de longe, com medo do qual Pedro negou Jesus 3 vezes. Assim os outros também. Depois que Jesus foi enterrado, que eles foram lá na cova dele. Mas enquanto, não foi ninguém. Se não fosse o José de Arimateia ter pedido o corpo dele, assim fala na Bíblia, e posto naquela cova, os outros, ninguém tinha feito nada, os corvos, os urubus, os bichos, teria rasgado ele as suas carnes. Então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, agora voltamos aqui ao nosso Brasil e aos nossos países. Tem um certo homem aqui no Brasil que tinha 60 milhões de seguidores. Segundo, quando ele está caindo no fracasso, os seguidores já caiu para 6 milhões. E agora até os seguidores já estão contra, já estão se afastando. Porque nós procuramos as pessoas só enquanto ele tem condições de nos ajudar. No dia que ele não pode nos ajudar mais, nós se afastamos dele. Você dá esmola para um mendigo de rua, todo dia você dá o almoço para ele. Mas se um dia ele chegar e pedir o almoço e falar que não sobrou, ou não tem, ou você vai sair, hoje você não está em casa, ele fica com raiva de você e vai para procurar outro lugar. Então o bem que você fez para ele durante tanto tempo se acabou naquele momento. Então, meu querido irmão e querida irmã, vamos analisando. Você trabalha dentro de uma firma 10 anos, igual conheço um rapaz que fizeram a homenagem de 25 anos de firma. É muito tempo.
Mas se esse rapaz amanhã, com 25 anos de firma, já tem quase um ano que fizeram o aniversário, a mensagem para ele, se um dia ele for pego com a boca na botija, tudo que ele fez de bom, aquela homenagem mais bonita que ele ganhou, vai para a terra abaixo. Então a mesma coisa eu estou falando aqui para vocês. Todos que conquistaram o poder no dia que caíram no caminho do mal e desceram para a idolatria, esqueceram Deus, vão ser esquecidos pelo pessoal. O seu seguidor, por exemplo, tem um pastor, um padre, numa igreja. Eu já fui uma vez a uma posse de um padre em uma cidade que eu fui filmar. A cidade se mobilizou quase inteira, mas era gente demais. A igreja era grande, não coube o pessoal, ficou gente lá de fora, lá, que tanto de gente lá. Gente, não podia estar falando isso aqui, mas aí esse líder religioso começou lá, nas festas que faziam para ele, ingeriu um copo, ingeriu dois, virou alcoólatra, morreu bêbado, abandonado por ninguém. Vocês vejam uns artistas que tem numa certa rede de televisão aqui no Brasil, quando fazia novela, era aquele sucesso, era o cara mais bonito, o cara isso e aquilo, cheio de fã. Hoje tem alguns deles que morreram sem nada. E tem outros que estão mendigando, tem outros vendendo trem nas esquinas. O porquê tiveram auge, mas acharam que as amizades, tudo que ganhava era ali nas festas, isso e aquilo, barababam, churrasco, chácara, isso e aquilo. Nunca pensaram no futuro. O que você tem o amanhã é o que você guardou hoje. A fé que você tem o amanhã é a fé que você teve hoje. Mas quando você acha que tudo está maravilha e começa as coisas para lá e para cá, é aonde você cairá no buraco negro que ninguém vai te acreditar mais em você. Então você vai ficar um solitário sozinho, que na esperança de que um dia alguém lhe dê a mão. Mas essa mão amiga se afastará de você, igual se afastaram, e jamais retornará a pegar na sua mão para te levantar. Então, meu querido irmão, querida irmã, nós somos igual um cachorro de estimação, nós somos igual um cavalo que trabalha na carroça, no charrete, porque no dia que ele vai ficando velho, que vai perdendo as forças, ele é abandonado. Aquele boi que era gordo, forte, derrubava 5 anos e quantos peões, quando ele vai ficando velho, vai ser abandonado, vai morrer magro. Então, na realidade, meus queridos, não pense que você é diferente de um animal, de um cachorro de estimação, um cachorro bonito, quando começa a ficar rabugento, quando começa a ficar doente, talvez vá lá e paga 300, 400 reais para sacrificá-lo. Então, na realidade, todos nós temos os nossos bons momentos e os maus momentos. O que você planta é o que você vai colher amanhã. Se você trabalhou hoje, teve muito dinheiro, tem muitos amigos, tem muitas festas. Eu estava olhando ontem no nome que eu vou falar aqui, aquele menino que trabalha com o tio dele, o Tadela. O tio dele elogiou os amigos, uma amiga para isso, que aquilo, e aquilo, e aquilo. E você entendeu bem, Tadela? Entendi. Para que serve o amigo? Ele para assim, para pedir dinheiro emprestado. Analisa bem o raciocínio. Não é aquela criança que raciocinou. Ela foi orientada para fazer aquelas palavras, aqueles textos, todos. Ela trabalha fazendo aquilo ali. Aquela criança é um ator de televisão que trabalha já treinado para aquilo ali, e a mentalidade dele vai abrindo aquilo. Mas se mandar ele fazer um humorista, outra coisa do outro lado, ele não sabe, porque ele é sério, ele não ri. Então a mesma coisa somos nós. Vocês, líderes religiosos, que trabalham buscando dinheiro de graça, se vocês perderem a igreja, vocês não têm coragem de trabalhar. Vocês vão arrumar outro negócio para surrupiar outra vez. Porque Pedro 2, quem é nunca deixa de ser. Dificilmente quem foi continua sendo.
Um rapaz, um dia, eu fiz até uns 4, 5 vídeos falando sobre isso aí, pus um assunto no meio. Um rapaz falou que seguia o pai dele, porque o pai dele tinha uma teologia muito bonita, que falava assim: você que foi do mal hoje, ontem e hoje é do bem, toda a vida você foi o bem. Mas se você foi do bem ontem, hoje é do mal, toda a vida você é do mal. Errado, meu querido. Seu pai está totalmente errado. O nosso passado de bom poderá ser escondido, ser esquecido, se jogar debaixo do tapete. Mas o nosso passado de ruim nunca será apagado. Toda a vida que você encontrar aquela pessoa do passado ruim, você lembra, e ele lembra, ele vai contar que eu já fui ruim. Ele vai contar que eu já fui isso e aquilo. Então, na realidade, meu querido, eu vou contar uma piadinha aqui agora. Muito, muito simples a piadinha. Mas poderá ter acontecido e poderá ser uma mentira. Meu pai contava essa piadinha. Um certo homem era casado com uma mulher preguiçosa. Então eles terminavam de comer, a mulher jogava as panelas lá no chão. É meio porco contar, mas os cachorros iam lá e comiam tudo que tinha naquela panela, lavava a panela com a língua. E ela pegava a panela mais tarde com preguiça de lavar, já fazia comida naquela panela que o cachorro lavou com a língua. Mas um certo dia o marido jogou numa loteria lá e ganhou uma grana boa. Aí tinha dinheiro para pagar a empregada. E a mulher fiscalizava a empregada. Você tem que fazer tudo bem feito, porque eu fui criado na limpeza, não quero ver sujeira dentro da minha casa. Aí então ela pagou tudo ali da preguiça dela e jogou para ter a coragem da empregada para fazer tudo bem feito como ela gostaria, como ela queria. Mas então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, mas para quem a conheceu antes, sabia que ela não era aquilo ali, que ela se julgava ser a deusa, porque aí tinha dinheiro para pagar para fazer e queria tudo de primeira qualidade. Mesmas coisas somos nós, meus queridos. Você se levanta de dentro do mal, arruma alguma coisa e quer dominar todo mundo, mas as pessoas não vão acreditar em você. Agora, buscando lá atrás, Jesus teve tantos seguidores nas duas versões. Se vocês quiserem saber mais das versões das coisas, entra lá nos 4 evangelhos. As curas do cego, nenhuma confere com a outra. Foi muitas curas ou foi só uma? E cada livro é diferente. Marcos, João, Mateus. Vamos ver lá, meus queridos, se é verdade ou se cada um a parte daquela que consta nele. Vamos lá, a eleição dos 12, para você ver, são todas diferentes. Vai lá no batismo, no finalzinho dos 4 livros, vocês vão achar o batismo totalmente diferente. Então, aqueles pessoal que fizeram a Bíblia, era longe um do outro e foi imaginável, palpitável, lembrável, porque já não tinha mais ninguém vivo daquele tempo. Aí vinha as conversas, foi assim. Aí achava livros, aqueles papitos, e foram pondo. Aí quando eles não achavam mais livro, aí pegava e punha para Pedro, Paulo, daí tem João 1, 2. Aí vem aqueles Coríntios 1, Coríntios 2. Porque aí foram emendando o livro, que já tinha terminado, emendar para frente, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Então, na realidade, meus queridos irmãos e querida irmã, muitas coisas foram palpitável, lembrável, porque ali foram, que alguém dava aquele palpite, alguém lembrou que o pai contava isso, contava aquilo. Então, na realidade, são muitas coisas que a Bíblia não foi terminada até hoje. Cada igreja que pega faz uma Bíblia diferente. Então, meu querido irmão e querida irmã, voltando aqui só um pouquinho das palavras, já terminando o vídeo. Aqui Jesus alimentou 4.000 pessoas, 4.000 homens, sem contar os homens, sem contar as crianças aqui, ó, 4.000. 4.000, tá vendo? 4.000. 4.000. Aqui está no final do 15. No final do 15, começando o 16 aqui, ó. No capítulo 15, está no final, começa o 16. E aqui está no final. Está no final do 14. Está no final do 14 aqui, ó. Começando o 15 aqui na frente. Esse aqui, onde está falando da multidão, são os últimos assuntos. Aqui porque a impressora pegou e para não sei o que deu lá.
Aí saiu, apagou o restinho. Mas aqui fala que foi 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Lá em Abraão mais Moisés, aqui está apagado, não dá para ler não, mas eles tiraram de lá. Quando eu pesquisei quantos homens, aí saiu embaixo aqui, quantos 1.000 homens tiraram de Moisés, de Faraó. Está aqui, ó. Em vez de vocês pesquisar quantos 1.000 homens, não é quantos homens que eu pesquisei. Quantos 1.000 tiraram de Faraó? 600.000 homens. Aí quando chegou aqui de 600.000 homens que eles tiraram do Egito, e passou a ser, contando toda a população que foram tirada, chegou, poderia passar de 3 milhões de pessoas. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, mas se você pesquisar e você cair em outro site, num site lá, numa rede, lá numa página dos evangélicos, já muda todo dia. Se você cair em outros católicos, já muda tudo aquilo ali. Então, na realidade, nós buscando os documentos, não temos condições de saber de tudo. Mas enquanto não sabemos de tudo, vamos saber que Deus é o que nos manda a chuva. A terra está preparada para receber água, a chuva, e dali vai brotar vidas novas. Aonde existe água e terra, brota vida nova. Então, brota vida nova tanto na alimentação, como em todas as áreas. A terra e a água é o pai, os pais de tudo que existe em cima da sua face, que é a face da terra. Aonde ela se junta com a água. A mesma coisa, onde se junta o amor, a paz reinará. Mas aonde tiver o ódio no meio, poderia ter umas fincadinhas, igual eu falo para vocês, o homem é melancia, que é verde por fora e vermelho por dentro. E dentro ali tem uma semente preta, que ali são as partículas que vão jogando na sua mente, ali são as partículas do mal que existe no coração de uns. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, se você quiser deixar uma boa herança para os seus filhos, siga o Pai, que está no infinito, ou seja, na vertical. E deixe os deuses da idolatria que são criados pelos homens, que criaram o rei Salomão. O rei Salomão, que era um bandido, teve 700 casamentos, 350 concubinas. Era o homem da prostituição, da sedução, assim como os outros todos. Abraão teve filho fora do casamento, Jacó teve filho fora do casamento. E você for seguindo, vai seguindo. Abraão, por exemplo, Moisés não teve pai. Moisés não teve pai. Foi um rei lá que engravidou uma escrava. Então, na realidade, meus queridos irmãos e queridas irmãs, vamos pensando, mas Deus é pai de tudo. Deus é pai dos que estão no bem e pai dos que estão no mal. Depende deles aceitarem. Aceite Deus como seu superior. Paz de Cristo.